Olá, pessoal! Nessa aula veremos, através de problemas, como identificar grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tá joia? Bom, vamos dar uma olhada então nesse primeiro problema que aparece aqui no texto para a gente. Vamos ler junto? Começa assim, né? Um automóvel viaja com velocidade constante igual a 70 km por hora, percorrendo 120 km. Durante o mesmo tempo, um outro automóvel viaja a 84 km por hora. Quantos quilômetros esse automóvel percorreu? Tá bom? Bom, então o primeiro passo na leitura de um problema desse é você identificar quais são as grandezas envolvidas. Basicamente, pense o seguinte, ó, uma grandeza, de forma intuitiva, né, é como se fosse a unidade do número que aparece ali. Você dá uma olhada, ó, você reparou que aparecem três números nesse exercício? Ó, 70, 120 e 84. Cada número aparece seguido de uma unidade. Esse 70 é 70 o quê? Reparou no enunciado? Ó, são 70 km por hora. Então isso é uma grandeza, que você pode até associar aí, né, com a noção de velocidade. Quantos quilômetros por hora você está andando. Bom, de novo apareceu um outro número, também relacionado à mesma grandeza, uma outra informação sobre velocidade. Mas além disso, apareceu uma terceira informação com uma outra grandeza, chamada só quilômetro. Então, no exercício, você consegue identificar já duas grandezas, velocidade e a grandeza distância, ou quilômetro percorrido. Né? Vamos registrar, então, as informações que aparecem nesse enunciado para nós. Ó, se um automóvel viaja a uma velocidade de 70 km por hora, ele percorre 120 km. Se ele viaja a uma velocidade de 84 km por hora, qual que é a quilometragem que ele percorreu? Bom, muitos nem pensam duas vezes. Já vem aqui e multiplica em cruz direto. Pensaram na regra de 3. Cuidado se você estiver pensando assim. Sabe por quê? Antes de você fizer a regra de 3, confirma se as grandezas são diretamente proporcionais. Bom, como saber se elas são diretamente proporcionais? Pense o seguinte, de uma forma bem intuitiva, as duas grandezas relacionadas nesse exercício são velocidade e quilômetro, que é o espaço percorrido. Duas grandezas vão ser diretamente proporcionais se acontecer o seguinte: se uma delas aumentar o valor, a outra tem que aumentar na mesma proporção. Então, por exemplo, se a velocidade dobrar, a quilometragem também vai dobrar. Se a velocidade triplicar, a quilometragem também vai triplicar. Então, grandezas diretamente proporcionais são grandezas que se comportam do mesmo jeito. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Muitas vezes, comumente, a gente pensa o seguinte: pega uma das grandezas, aumenta o valor dela, mesmo que seja na sua cabeça, de forma intuitiva. Aumentamos o valor da velocidade. Se você aumentar o valor delas, o que acontece com a outra? Será que a outra aumenta ou não? No caso aqui, se você aumentar a velocidade, a sua distância também vai aumentar. Se você tiver dificuldade em perceber isso, tenta imaginar a situação real. O problema de verdade, você lá no seu carro, tranquilo, quanto mais rápido você vai, o espaço que você percorre também é maior. Então, perceber que as grandezas são diretamente proporcionais só depende das grandezas envolvidas e não dos valores numéricos que aparecem no exercício. Tá joia? Então, só dos nomes azuis que aparecem aqui na tela, dá para você saber se elas são diretamente proporcionais ou não. Como é que você faz? Se aumenta uma delas, na sua cabeça e pensa, se você aumentar uma delas, o que acontece com a outra? Aumenta também ou diminui? Tá bom? No caso, se você aumenta a velocidade, a quilometragem também aumenta. Então, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. A vantagem é que, nesse caso, você consegue fazer a regra de 3. Então, aí sim, você vem aqui ó, e multiplica em cruz. 70 multiplicado por x é igual a 84 multiplicado por 120. E daí dá para você achar o x. Não é? Ó? Vamos pensar um pouco na álgebra agora. Ó. Reparou que dá para dividir aqui por 10 os dois lados, já simplifica. Fica 7x é igual a 84 vezes 12. Bom, 7 e 84 também dá para simplificar. Sabia disso? Dá para dividir por 7, inclusive. 84 dividido por 7 vai dar 12. Tá? Então, o x nada mais é do que 12 multiplicado por 12. Ou seja, o x vai ser 144 quilômetros. Essa é a distância percorrida nessa situação. Tudo bem?
Vamos analisar então agora uma outra situação, um outro problema. Um automóvel viaja com velocidade constante igual a 60 km por hora durante 2 horas. Para percorrer o trajeto da volta a uma velocidade de 80 km por hora, quantas horas serão necessárias? Então, primeiro, você percebeu quais são as grandezas envolvidas nesse problema? Ó, aparece aqui 60 km por hora, então aparece aqui a grandeza velocidade de novo. Só que agora a outra grandeza que aparece aqui, ó, 2 horas. Então aparece uma outra grandeza relacionada ao tempo, não é? Então as duas grandezas aqui são velocidade e tempo. Você sabe que a 60 km por hora você viaja em 2 horas, então a 80 por hora, qual é o tempo que você vai viajar? Né? Aqui que está o erro, porque muitas pessoas já nem pensam no problema mais, já pensam em multiplicar em cruz direto. Mas olha que interessante, né? Se você multiplicar em cruz aqui e resolver essa regra de 3, esse x vai ser um número maior que 2. Só para você ter ideia, fica 2,3 por aí. Então olha que estranho, como é que pode você aumentar a velocidade e o tempo da sua viagem aumentar também? Seria o contrário, não é? Então, quando você for olhar para as grandezas, qual é a noção de grandezas inversamente proporcionais? São grandezas que, se uma aumenta, a outra diminui da mesma proporção. Ou seja, se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra cai para 1/3. Então, intuitivamente, como é que você descobre se as grandezas são inversamente proporcionais? Você faz o seguinte, na sua cabeça, você vem e aumenta uma delas. Por exemplo, se você aumenta a velocidade do seu carro, o tempo gasto para viajar vai aumentar ou vai diminuir? Eu acredito que vai diminuir, não é isso? Então, quanto maior a velocidade, menor é o tempo de viagem. Então você percebe que é uma situação onde as grandezas vão ser inversamente proporcionais. São grandezas onde uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Qual é o problema? Grandezas inversamente proporcionais, você não pode simplesmente multiplicar em cruz. Se lembra que você só consegue multiplicar em cruz quando elas são diretamente proporcionais. Então tem um truque para você transformar isso numa situação que dá para você fazer. Seguinte, pega essa proporção, mantenha um dos lados dela, ó. Copia de novo uma dessas coluninhas. Só que a outra, em vez de copiar na ordem certa, inverte a ordem. Em vez de ficar 2 em cima, x embaixo, deixa o x em cima e o 2 embaixo. Você viu que daqui para cá nós invertemos? Aí sim, agora você consegue vir aqui e multiplicar em cruz tranquilamente. Fica 80 vezes o x e do outro lado, ó, é 60 vezes 2. Bom, 60 vezes 2, essa conta vai dar 120. Então, o x nada mais é que 120 dividido por 80. E esse x dá 1,5. Então, agora faz mais sentido, não é? Se você aumentar a velocidade, o tempo de viagem vai diminuir. Ok? Então, para você identificar grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, pense nisso. Aumenta uma das grandezas. Vê o que acontece com a outra. Se a outra também aumentar, são diretamente proporcionais. Se a outra diminuir, são inversamente proporcionais. Então não esquece de, nesse caso, você inverter a continha para você poder fazer a regra de 3. Tá joia?